te agradecer, Pai, pela palavra que foi ministrada e orar, Pai, pela vida da Ellen, Senhor. Que o Senhor venha a abençoar ela, Pai, nessa noite de hoje, Pai. A usar ela, Pai. Encha ela, Senhor, da tua presença, Senhor, nessa ministração, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus te agradeço. Te peço. Amém. Ellen, tá contigo. Amém. Paz, Senhor, para todo mundo. Gente, como é que prega agora? Meu Deus. Já apanhei demais hoje, mas vamos para mais uma. Então, eu vou falar sobre Raabe. Vou falar sobre a história de Raabe, o que que a vida dela nos ensina, algumas lições que Raabe pode ensinar para a gente, tá? Sem mais delongas, vamos abrir lá em Josué 2, o versículo 1, o 3 até o 20. Vou ler bem rapidamente, quem quiser abrir a Bíblia. A minha versão é NVT, tá? E eu vou começar a ler agora. Versículo 1. Tem como tema Raabe ajuda os espiões israelitas. Então, do acampamento de Setim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam um reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. O 3. Então, o rei de Jericó enviou a seguinte ordem para Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois eles vieram espionar a terra. Raabe havia escondido os 2, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões, então eu não sei para onde foram. Se vocês perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Rabi foi ao terraço falar com ele. Eis que o Senhor lhe deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabendo que o fizeram a leste do Jordão, aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujo povo de vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essa, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem pelo Senhor que, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Dê-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai, minha mãe e também os meus irmãos e suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a nossa própria vida como garantia de segurança. Se vocês não nos entregar, cumpriremos a nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois a sua casa fazia parte do muro da cidade. Guardem isso. E ela disse: fujam para a região montanhosa, disse ela. Encontra-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiver voltado, vocês poderão seguir o seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizermos se você seguir as nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros da pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro de casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro dessa casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar aos outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. E ela falou: eu aceito suas condições. E despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado
na janela. Meus queridos, acabamos de ler uma história sobre uma mulher, no qual tem uma fé extraordinária. O significado de Raabe significa grande pela fé, mulher cuja fé é abundante. Então, Raabe, ela representa uma mulher de grande fé, um nome muito forte para uma jovem cuja esperança estava totalmente em Deus. Então, ela nos ensina lições que vão além da fé por ouvir, mas são lições que nos falam sobre graça, amor e misericórdia. Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó, como nós acabamos de ler. E ela ajudou os espias israelitas, acolhendo eles dentro de casa. E em troca, Raabe pediu para que eles tivessem misericórdia, para que eles protegessem ela e a família dela, da mesma forma que ela protegeu eles na estadia deles em Jericó. Então, meus queridos, por que os espias pararam na casa de Raabe? Vou dizer para vocês alguns pontos que podem responder essa pergunta. Primeiro, porque era um local que eles poderiam colher informações, tipo, um ótimo local que eles poderiam colher informações sem serem questionados, certo? Segundo, a casa de Raabe tinha uma localização muito maravilhosa, porque ela ficava em cima do muro da cidade, no qual era uma localização muito boa para que eles pudessem fugir rapidamente, que foi como aconteceu, né? Então, antigamente era comum construir casas em cima dos muros da cidade, e a casa de Raabe era uma delas. E além disso, de ser construída em cima do muro da cidade, a janela da casa de Raabe era voltada para o lado de fora dos muros. Então, foi através dessa janela que ela deixou a corda lá, o cordão vermelho, e como um sinal para eles, né? Então, assim, a terceira coisa é que Deus ele conduziu os espias até a casa de Raabe. Por quê? Porque Deus sabia que Raabe o temia. Deus sabia que ela seria um instrumento de vitória para os israelitas naquele momento, naquela missão. O que eu quero dizer para vocês é que Deus usa pessoas com fé. Deus sabia que Raabe tinha uma fé grandiosa. Deus usa pessoas simples, pessoas humildes, pessoas disponíveis. Sabe por quê? Ele usa pessoas simples, disponíveis para fazer cumprir, sabe, o propósito dele, o propósito extraordinário de Deus em nossas vidas. Então, não importa o passado que essas pessoas tenham, não importa o passado que Raabe teve, ela não permitiu que o seu passado impedisse de cumprir o extraordinário que Deus tinha na vida dela, certo? Então, quando ela mentiu sobre dizer que não sabia quem eram os espias e por que eles estavam lá, ela foi super justificada por Deus, porque foi para salvar a vida dos israelitas. Embora a Bíblia ela não fale de forma negativa sobre essa mentira de Raabe, eu quero deixar bem claro que mentir é pecado, tá? Queridos, os espias encontraram em Raabe 2 pontos negativos. Quais são esses pontos? Primeiro é que ela era gentil, ela pertencia aos gentios. E segundo, que ela era uma prostituta. Mas acontece que ela mostrou que tinha fé em Deus quando escondeu os espias dentro da casa dela. Ela confiou que Deus pouparia a sua vida e a vida da sua família quando Jacó fosse destruída. Então, a fé nos ajuda a mudar de direção e fazer o que é certo. Mesmo com o passado ruim e a desaprovação de outras pessoas, a fé, ela nos ajuda a seguir na direção correta. Raabe era vista por Deus pela sua grande fé, e ela quebrou um princípio de dizer a verdade para preservar e proteger o povo de Deus e a missão que eles tinham ido para lá fazer. Poderia ter outro meio para salvar os espias? É claro que poderia, mas esse foi o propósito de Deus na vida de Raabe. Às vezes as pessoas podem até pensar,
Pelo fato de Raabe ser uma prostituta, ela nunca se interessaria por Deus. Só que aconteceu totalmente diferente. Ela se dispõe, ela se arrisca, ela é ousada. Tudo por um Deus que ela só conhecia de ouvir falar. Hoje nós conhecemos um Deus que fala conosco, mas Raabe, naquela época, ainda não tinha ouvido a voz de Deus falando com ela. Ela conhecia Deus de ouvir falar, outras pessoas falavam, e ela conhecia esse Deus. Então, o que é que nós podemos aprender com toda a vida de Raabe? Primeiro, antes de receber a promessa, Deus sempre nos prepara para ela. Gente, assim como dirigir um carro dentro da lei, nós precisamos estar habilitados para poder fazer isso. Nós também não podemos receber uma promessa sem estar preparados. Seja qual for a promessa que Deus te fez, Ele só vai te entregar essa promessa depois que você passar pelo tempo de preparo. Olha, e às vezes esse tempo ele demora, às vezes esse tempo é rápido, mas acontece que se ele te entregar essa promessa antes do tempo de preparo, talvez você não saiba lidar com a tamanha responsabilidade, ou talvez você não saiba valorizar a promessa de fato, e pode até te afastar de Deus, por você achar que já é o suficiente. No tempo de preparo, você amadurece. No tempo de preparo, você se torna apto. Deus, ele vai realmente, você vai saber realmente o valor que tem uma promessa, sabe? Isso é muito fato. Com certeza já aconteceu isso com você. Tem uma frase que, não, se não me falha a memória, ela diz o seguinte: quem passa pelo deserto sabe o real valor de uma gota de água. E isso faz muito sentido na vida de todos nós. Então Deus, ele só vai te dar a promessa quando você estiver preparado. Talvez você pode chegar para mim e falar: Ellen, mas eu tô preparada. Não, não tá. A segunda coisa que nós podemos aprender com a vida de Raabe é que nós não podemos ficar, sabe onde? Em cima do muro. De forma simbólica, Raabe vivia uma vida de prostituição e que não agradava a Deus nem um pouco. Mas acontece que ela decidiu sair de cima do muro. Ela tomou essa decisão. Ela pensou ou um ou outro. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. E é isso que tem que acontecer na nossa vida hoje. Precisamos sair de cima do muro de várias coisas na nossa vida. Ou a gente é ou a gente não é. Não tem aquela coisa de meio termo. Não tem, como a Bia falou, ser um cristão morno, sabe? Ou você é ou você não é. Ou você entrega tudo ou você entrega nada. Mesmo vivendo uma vida errada, Raabe estava com o coração batendo muito mais forte por Deus. Acabamos de ler em Josué 2 e o versículo 12 que ela não pensou com nenhuma dúvida, mas ela estava decidida e fez o acordo com os espias. E o trato foi cumprido com sucesso, minha gente. Então nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos ser indecisos perante Deus, nós não podemos ter dúvidas com relação às nossas atitudes, com o nosso testemunho diante do reino de Deus. Nós não podemos ser cristãos acomodados, sabe? Com o comodismo, nós não recebemos o que Deus prometeu e até a nossa fé vai até se esfriando. Porque a gente tá naquele tanto faz, a gente tá naquela zona de conforto, sabe? A gente tá acomodado. Daqui não passa. A própria Bíblia diz que lá em Provérbios 13, 12, que a esperança tardia, ou melhor, a esperança adiada, ela faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. E a nossa fé nos leva a vencer. Deus quer a nossa fé acesa. Deus não quer você no lugar de comodismo. Ele quer que você se posicione. Nunca é tarde para tomar uma atitude para mudar a sua vida. Nunca é tarde para se posicionar de acordo com a vontade de Deus. A terceira coisa que nós podemos aprender com a vida de Raabe é que Deus, ele nos faz a promessa,
Mas se nós vamos receber essa promessa ou não, depende de nós. Assim como muitos acham que depois que a gente aceita Jesus, a gente tá livre de tribulação, a gente tá de boa, a gente tá livre de ter de preocupação, tudo mais, porque a gente aceitou Jesus. Mas acontece que é só que não, né? Tem gente que até imagina que já tem a promessa, Deus me prometeu, então não importa o que eu faça, eu vou receber a promessa do mesmo jeito. Mentira, não vai. Só que não, você está bem enganado. Para você receber a promessa, você precisa se manter firme, sabe? Nós precisamos nos manter firmes no que nós falamos, firmes no nosso testemunho, firmes no nosso caminho em direção à promessa. Raabe foi dedicada e cumpriu com a palavra dela. A regra é clara. Temos o nosso livre-arbítrio e podemos escolher se fazemos ou não a vontade de Deus. Não é porque você recebeu a promessa que não importa o que você faça, você vai ou melhor, não é porque que Deus te fez a promessa e não importa o que você faça, você vai receber essa promessa. Não. Deuteronômio 3:19 vai dizer: Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos e muitos anos. Então, Deus nos faz a promessa, Deus nos mostra o caminho, ele nos ajuda a chegar lá. Mas se a gente escolhe se desviar, pegar um atalho ou ir por outro caminho, qualquer caminho que não seja direcionado por Deus, obviamente a gente não vai alcançar essa promessa e o nosso destino com certeza vai ser outro. Né? A quarta coisa que nós podemos aprender com a vida de Raabe é que a obediência é o caminho que nos fará alcançar a promessa. Nós vimos que para Raabe ser salva, ela deveria ser fiel ao juramento que ela fez aos espias diante de Deus. E é assim com a gente também. Para que a gente possa alcançar a promessa, nós devemos seguir o caminho de quê? Da obediência. Nós devemos ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus é muito mais do que receber ordens e seguir essas ordens. Ser fiel a Deus é você meditar na palavra, é você se esforçar todos os dias para fazer o que a palavra de Deus te ensina. A verdade que liberta. É você entregar todos os dias a sua vida a Deus e confiar nele, mas é confiar de verdade mesmo. Não é só confiar, dizer que confia e amanhã você ficar todo preocupado e aí querer tirar tudo que você colocou no altar de Deus porque você acha que aquilo não vai acontecer. Não, você tem que realmente confiar nele de coração por inteiro. É crer que o nosso Criador é o dono de todas as coisas. Ele tem todas as respostas que a gente procura, tá? E a desobediência, ela nos faz pegar atalhos e seguir por caminhos bem perigosos que podem mudar o nosso destino e nos levar para um futuro totalmente incerto, para um futuro totalmente longe da vontade de Deus. Ao contrário da obediência, que nos faz seguir por um caminho de paz, que nos faz seguir pelo caminho certo, para o alvo que é Jesus Cristo. Assim como o futuro de Raabe, que foi viver com os israelitas, teve um casamento abençoado, e dessa união nasceu Boaz, que foi o bisavô do rei Davi. E assim Raabe fez parte da genealogia de Jesus. E isso você vai ver lá em Mateus 1:5, que diz assim: E Salmão gerou de Raabe Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou de Jessé, gerou a Jessé, que gerou a Davi. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é que estejam no caminho da obediência. Não fiquem em cima do muro, sabe?
esteja no caminho da obediência para que você possa alcançar as promessas que Deus te fez, de verdade, sabe? Então, que o Senhor Jesus ele venha falar o coração de vocês através dessa palavra. Porque no momento em que eu estava escrevendo esse esboço, Deus falou tremendamente ao meu coração. E, nossa, eu tô aqui até agora, tipo, extasiada com tudo isso, sabe? Então, tenham fé. Não deixem a fé de vocês apagarem, tá? E que Deus os abençoe. É isso, gente.